Hoje é sábado, 28 de setembro, e está entrando no ar mais um giro de notícias. Anderson Barros abre o jogo e fala sobre Eduardo Barroca, contratações e o momento atual do Glorioso. Marcinho fala sobre a emoção de ter sido convocado para a seleção brasileira e agradece ao Botafogo. Joias do Sub-15 do Botafogo são campeões pela seleção brasileira. E o botafoguense que atua na Bolívia faz o gol que leva a sua equipe ao terceiro lugar na competição. E ontem o gerente de futebol do Botafogo, Anderson Barros, em uma entrevista coletiva, um pouco antes do treinamento, ele conversou com todos os amigos da imprensa sobre o atual momento do Botafogo. Achei bem franca a entrevista do Barros, achei que ele não escondeu nada, foi bem sincero, explicou o momento atual do Botafogo de uma maneira bem clara, sem rodeios, e talvez seja isso que agrade muito os jogadores do Botafogo, dessa maneira franca que ele acaba lidando com todos os problemas. Para você que não pôde acompanhar, vou soltar alguns trechos das declarações de Anderson Barros. Primeiro, ele vai falar sobre o motivo do Botafogo não ter contratado ninguém nesta janela. Sendo que dessas 11, três atletas já deixaram o clube. Então nós temos 8 atletas. Então, por consequência disso, até mesmo que a gente tem esse número grande de atletas da base participando do processo. Tudo isso em razão de nós entendermos a situação do clube. Não tem como fugir a isso. Nós não podemos deixar de honrar nossos compromissos básicos. A gente não poderia arriscar, em contratações. Então a gente entendeu que se não tivesse uma certeza absoluta de algo que pudesse vir a agregar ao grupo, que a gente não faria. Eu posso citar um exemplo já aproveitando. Quando nós pensamos no próprio Neilton, é porque a gente entendia que a possibilidade de retorno era muito grande, em razão do atleta já conhecer a estrutura do clube, já se sentir, provavelmente se sentir mais à vontade dentro desse processo, diminuir esse período de adaptação, mas infelizmente as condições que nós tínhamos para trazê-lo não eram aquelas que nós poderíamos suportar. Anderson Barros agora vai falar sobre Neilton. Por que Neilton não foi contratado? Nós tivemos um pensamento muito mais direto em cima do Neilton. Eu conversei com o representante dele tem uns 10 dias, se eu não me engano, na semana do jogo da final, mas infelizmente nós não tivemos como evoluir. Como eu falei agora, nós precisávamos entender a situação do clube. É uma situação muito delicada nessa temporada. A gente precisa entender para que a gente não pague um preço muito alto por isso. O Botafogo ele atravessa essa crise financeira e se ele não entendê-la, ele pode vir a ter problemas. É o que nós estamos tentando fazer aqui no futebol. Barros, e aí? O Botafogo neste momento, você tentou blandir, por que não aconteceu essa negociação? O Bland foi uma condução que ela foi levada paralela ao departamento de futebol. Tinha o aval do departamento de futebol, mas tinha uma série de outras variáveis que cercavam essa contratação. O Botafogo tentou até o último dia, mas infelizmente elas não aconteceram. Como falei, a situação financeira do clube é sempre um problema para essas negociações, como aconteceu com o próprio Cueva. Quando nós chegamos a conversar com o representante do atleta, mas o padrão da contratação ela fugia à nossa realidade. Isso é um grande dificultador. Mais uma vez, uma contratação, quando você pensa numa contratação, quando você pensa em agregar ao seu elenco, você tem que considerar a condição do clube. Eu não tenho como hoje assumir um compromisso e não honrá-lo. Eu tenho pendências com o grupo de atletas, eu tenho pendências dentro do clube, E se a gente não tiver muito atento a isso, não tiver uma condição de equilibrar esses fatores todos, a gente vai acabar tendo problemas. O Botafogo é um clube que ele sente quando isso não acontece de uma forma equilibrada. Então, se a gente não tiver cuidado, a gente pode vir a ter sérios problemas. E por isso que a gente acabou decidindo, o Botafogo não teve as especulações que aconteceram, vieram muito de fora para dentro.
né? Nós aqui internamente nunca colocamos absolutamente nada, porque a gente sempre entendeu que o momento do clube precisava respeitar essa condição financeira. Desde que nós perdemos alguns atletas, principalmente no meio da temporada, né? Principalmente o Eric, que era um jogador muito importante, nós tínhamos construído uma situação para poder substituí-lo, que era a situação do Diego Camilo, Birubiru. Infelizmente, ela não pôde evoluir no clube, por problemas que fogem, né, ao nosso controle. Nós entendemos já desde aquele momento que a gente precisava ser linear, que a gente precisava dar continuidade àquilo que a gente vinha fazendo, conseguir honrar com o nosso compromisso. No primeiro momento, tudo aconteceu como a gente planejou, terminamos um turno do Campeonato Brasileiro, se a gente pode ter como referência, numa condição bem positiva, né? O clube conseguiu 27 pontos. A gente agora, nas 2 primeiras rodadas, acabou não conseguindo equilibrar da mesma forma. Isso já vem um peso muito grande. Mais uma vez, o Botafogo precisa estar consciente, sabedores das suas decisões, acreditar naquilo que ele decidiu foi o melhor para o clube, para que a gente tenha um segundo semestre como a gente teve na temporada passada. Barros, o Barroca corre algum risco? O Eduardo Barroca vem desenvolvendo um trabalho muito positivo, na nossa opinião. Eu acho que os números, o que a gente vem apresentando até agora, mostram isso. É lógico que a equipe tem mostrado, até nos últimos jogos, algum tipo de deficiência que faz parte desse processo. Eu acho que a gente tem que procurar corrigi-los, nós vamos corrigi-los. Isso só se faz trabalhando diariamente. Eu acho que o Botafogo teve uma experiência do ano passado, onde nós tivemos 4 treinadores presentes aqui. Esse ano nós já conseguimos um equilíbrio maior. Eu acho que esse é o caminho para o clube. Não tem por que você ficar mudando esse processo. Lógico, como você colocou, às vezes o futebol ele te obriga a algumas decisões, não estou julgando nenhuma decisão aqui, mas nós tivemos o experimento de 2019, nós estamos tendo em 2020, que essa sequência do trabalho é muito importante para o clube. O Campeonato Brasileiro é muito complicado, né? É um campeonato muito difícil. Nós, por exemplo, contra o São Paulo, tivemos um primeiro tempo muito interessante. Nós disputamos de igual para igual até num determinado momento do jogo, com uma determinada superioridade, com uma equipe extremamente qualificada como é o São Paulo. Então a gente procura entender cada momento. E o interessante dessa sua pergunta, né, é o seguinte, é como nós não somos só responsáveis por contratações ou desligamentos, né, perdão. Como é que nós discutimos todo um processo do futebol? É muito mais do que só contratar, né? Acho que era importante aproveitar isso para que as pessoas pudessem entender o que realmente a gente está fazendo no dia a dia, o quão é importante, né, a participação dos diretores executivos, dos gerentes, dos supervisores, dos profissionais que cercam o futebol, para que a gente possa tomar sempre as melhores decisões. Esse foi Anderson Barros falando sobre o momento do Botafogo na coletiva de ontem e aqui no canal do TF. E logo após a convocação, Marcinho deu uma declaração bem interessante para a TV Botafogo, que voltou a funcionar, né? Acho que abriram uma exceção, os jogadores devem ter aberto essa exceção, porque eles não querem mais nenhum tipo de matéria em relação à mesma, até que o Botafogo tenha a sua situação resolvida. Está certo. E ontem o Marcinho falou algumas coisas muito legais para a TV Botafogo. Vou colocar alguns trechos e vou deixar na descrição o link da TV do Botafogo para você inscrever-se no canal do Alvinegro, que é muito importante. É muito importante você estar inscrito na plataforma oficial do Botafogo. Então, entre lá e assista o que o Marcinho falou. Então, é uma emoção muito grande. Estou muito feliz, é um sonho realizado. É o dia mais feliz da minha vida, não posso esconder isso. E não tenho palavras, não consigo medir a minha felicidade depois de ter essa notícia. Então, é um dia muito especial na minha vida. Eu devo muito a esse clube. O Botafogo é o clube da minha vida. É o clube que me acolheu, o clube que me projetou como profissional. Devo muito a esse clube. A minha vida foi feita nesse clube. Eu agradeço muito a todos, diretoria, staff, o pessoal da rouparia, segurança, assessoria de imprensa, departamento médico, todos.
o pessoal da comissão técnica, os jogadores, então, que estão do meu lado ali todo dia, junto com a comissão técnica. Então, é um momento de louvar também essas pessoas que estão do nosso lado, né? Em todos os momentos, nos bons, nos ruins. E esse momento, que é um momento de muita felicidade, é um momento de também exaltar essas pessoas que estão do nosso lado todos os dias. E as joias do Botafogo foram campeãs de um torneio internacional, um quadrangular sub-15 na Granja Comari. O Brasil venceu ontem a equipe do Uruguai por 4-0. E olha, Matheus Nascimento não marcou gols nessa competição. Ele foi titular durante 2 partidas, foi reserva durante uma, que o técnico da seleção ele faz um pouquinho de rodízio. Cauê, o volante do Botafogo, também foi titular em 2 partidas, titular absoluto o Cauê. Prestem atenção, galera, só fala muito do Matheus Nascimento. Vou até fazer um perfilzinho falando um pouco sobre o Cauê, porque joga muita bola esse jovem jogador de apenas 14 anos de idade. Então, os meninos foram campeões, o Brasil conquistou esse torneio e estão mais valorizados do que nunca. E pela seleção boliviana, o Renzo, outro jogador do Sub-15 do Botafogo, o Cauê, no caso o Cauê e o Matheus Nascimento já estão no Sub-17, o Renzo permanece no Sub-15 e ele marcou um dos gols da vitória da Bolívia em cima do Peru. Com esse gol, a Bolívia terminou a competição em 3º lugar. A Bolívia venceu por 2-1. Então, vamos ao gol do Renzo ontem, nessa vitória boliviana. Espero que vocês tenham gostado do Giro de Notícias de hoje. Se vocês gostaram, inscreva-se no canal, deixe seu like se você não for inscrito, compartilhe no seu grupo do WhatsApp favorito. É muito importante que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Hoje ainda, no sábado, nós teremos o 2º vídeo do dia. Amanhã às 18 horas, live com o Giro da Semana. O conteúdo do canal é bom, visto capa, link na descrição. Mês que vem, camisa do Botafogo sendo lançada, hein? Tá curioso? Também tô. E terá um vídeo sobre a capa. Um abração, tamo junto. Tchau, tchau.